Reflexionar. Lembra? Reflexionar? Uma provazinha que eu fiz para pesquisar, para ver a sua opinião. E eu disse que daria a minha opinião. Então, eu estou dando a minha opinião. O que eu penso? Primeiro, eu vou apresentar a Bíblia. A Bíblia, para mim, ela é a chave, ela é tudo. Fora da Bíblia, qualquer escritor, qualquer cientista, qualquer científico, engenheiro, arqueólogo, astrólogo, seja lá quem ele for, fora da Bíblia é ideia e pensamento humano. Eu sou radical. Bíblia, no que diz respeito ao mundo físico, social, espiritual, é Bíblia. Em qualquer língua do mundo, em qualquer país, em qualquer lugar. Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. A não ser aqueles livros que andaram inventando aí para substituir a Bíblia ou para ser maior do que a Bíblia. Não, senhor. Então, vou continuar dizendo, sou radical. Estou fazendo toda essa apresentação para você entender a minha opinião sobre esses versículos que eu te apresentei. Em Gênesis, né? Em Gênesis 1, ali começa por aí. No princípio, criou o quê? Deus? Céus e terra. Olha, veja bem, tem um montão de gente aí, ainda pesquisei, ainda vi hoje, né? Que uma determinada coisa, eu não vou dar nome não, uma determinada coisa já existia há 4 milhões de tempos atrás. 5 milhões, 40 milhões, 100 milhões, 20 milhões, 1 milhão. Vou continuar falando, sou radical. Deus, o Deus único que existe, tá bem? Ele, no princípio, a palavra de Deus diz claramente, no princípio criou Deus céus e terra. Ele criou céus e terra, certo? Lá em Gênesis, muito bem. Aí em Gênesis ainda continua dizendo o quê? No versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Dá para você entender? Vai acompanhando, dá para você entender? E pessoas falando que tinha isso, tinha aquilo, tinha aquilo. Espera um pouquinho. A terra era sem forma e vazia, não tinha nada. E o que não está escrito na Bíblia, meu amigo, eu não creio. Pronto, eu sou radical. E aí? O homem veio depois de Deus. E nós vamos chegar lá. Aí no versículo 26, ele diz, junto com os seus, que ele não diz quem é que estava lá, mas tinha mais gente, pessoas espirituais, anjos, estava junto com ele. E ele diz assim, façamos o homem. Olha, só não entende quem não quer entender. Façamos o homem, né? A nossa imagem e semelhança. Façamos, ou seja, não existia homem, não existia mulher. Aí no 27 ele diz, então foi feito o homem, a imagem e semelhança de Deus e a mulher. Dá para entender? Por isso eu digo, eu sou radical. E viu Deus que tudo era bom, que ele fez. Ele viu que era bom, concluiu, acabou tudo. E fora que se você ler o Gênesis inteiro, você vai ver que Deus fez o mar, fez o rio, fez água, fez peixe, fez animais, fez tudo. Ou seja, voltando no versículo 2, a terra era
sem forma e vazia. Então, me perdoe aos grandes estudiosos que tinha coisa de 4 milhões, 5 milhões, 8 milhões, não sei o que. Aqui está claro. Se isso é verdade, a Bíblia é mentirosa. Eu não creio. Ela é a palavra de Deus. Então, você já percebeu e já viu qual é a minha opinião, o meu parecer sobre as coisas que os homens colocam nos jornais, na mídia, para lá e para cá. Eu estava lendo hoje, eu comecei a dar risada, porque é umas coisas tão, sabe, incabível. É umas coisas que não têm condições de existir. Eles querem ser mais do que a Bíblia. Nunca serão mais do que a Bíblia. Tá bem? Mentiras, mentiras e mentiras. Muito bem. Então tá aí. No princípio, só para encerrar, no princípio criou Deus, o quê? Céus e terra. Ele criou o universo. Então não tinha, certo? Se alguém cria alguma coisa, porque não tinha. Aí, a terra era sem forma, sabe? Deus como que era. E vazia. E aí Deus começou a encher a terra. Estava até escuro. Era trevas. E ele disse, haja luz e houve luz. Certo? Certo. E aí, com respeito aos seres humanos, que alguém diz que veio disso, veio daquilo, da partícula isso, aquela outra, aquelas coisas criadas na cabeça do homem. O homem quer ser mais do que Deus. Satanás queria também, quebrou a cara, caiu. E ele estava lá junto, hein? E você não, você está aqui embaixo. Certo? Você foi criado por Deus. Então, ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E criou Deus, homem e mulher. Eu sou Bíblia.